Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Eu estou iniciando a gravação aqui da 7ª sessão do nosso evento aqui, Diálogos, né? Hoje, dia 11 de outubro, né? E, como de praxe, né, nós pedimos autorização a todo mundo, né, para que permaneçam, todos que quiserem permanecer, que permaneçam aqui nessa sala, tá? E nós iremos gravar essa apresentação para que depois possa ser disponibilizada, como a Letícia comentou com a gente, no YouTube e em outras plataformas, para que outras pessoas possam assistir, né, todas as apresentações e conhecerem um pouco do nosso programa, o PPU, né, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o ENUEL, né, e a nossa intenção com esse evento, organizado pelos alunos, né, a quem nós agradecemos muitíssimo a iniciativa, espero que a gente consiga manter essa iniciativa em anos futuros, quando outros alunos estiverem, né, substituindo os atuais, e principalmente que vocês possam divulgar um pouco as pesquisas, tá? Porque ciência é isso, ciência é divulgação, ciência é boa comunicação, né? Não adianta você fazer uma pesquisa que você não comunique bem, e toda pesquisa deve ser bem comunicada, deve ser bem redigida, bem escrita, e principalmente bastante propagada adequadamente. Então, o evento Diálogos tem esse objetivo, nós iremos ver 2 pesquisas em andamento, né? Uma delas é da Silvia Toledo Gomes, que é a arquitetura hospitalar pós-pandemia, é um instrumento de avaliação de resiliência, a Silvia é minha orientanda, né? Então agradeço a presença dela aqui, e também uma pesquisa de mestrado do Renan Rubio Koga, que é a ferramenta de mapeamento de conceitos arquitetônicos em concursos de arquitetura, orientada pelo professor Rovinir Bertola Duarte, né? E como nós estamos hoje na última sessão, tá? Nós temos apenas 2 apresentações, então vocês têm 10 minutos para apresentar, mas nós seremos muito generosos com isso, tá? Porque nós só temos 2, então nós conseguimos fazer com que vocês apresentem de maneira mais, digamos assim, menos tensa, viu, Renan? Tá? De maneira mais tranquila, né? São poucas pessoas aqui, mas todos estamos muito curiosos com a sua pesquisa, ok? Tá? Então, vamos lá, tá? Então, iniciamos aqui pela sequência com a Silvia, tá? Silvia, a hora que você quiser apresentar, fica à vontade para que você possa explicar um pouquinho onde está na sua pesquisa de doutorado. Ok. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a apresentação do professor César, a Letícia que está nos auxiliando como moderadora. Vou compartilhar a minha apresentação. Ok, te dou o retorno quando aparecer. Silvia, se você quiser, eu posso te avisar quando faltarem 2 minutos. Ah, por favor, Letícia. Ok. Só para você ir se encaminhando para a conclusão, às vezes a gente acaba se perdendo, né? Ah, com certeza. Está aparecendo já, né? Uhum. Se você quiser colocar em tela cheia, isso, tudo certo. Obrigada. Bom, então, como o professor César já explicou, o título da minha pesquisa de doutorado é Arquitetura Hospitalar Pós-Pandemia, um instrumento de avaliação de resiliência. Eu sou orientada por ele e faço parte do grupo de pesquisa, processo, projeto e comunicação na arquitetura, ARC3, da UEL, liderado pelo professor César e também pelo professor Maurício Azuma. Bom, sobre o trabalho, ele teve como motivação o contexto da pandemia da Covid-19, né? Então, frente a isso, houve a necessidade de uma rápida reestruturação física das instalações hospitalares para atender a demanda de internações. E, com isso, os hospitais necessitaram de rápidas adequações para atuar na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Nós presenciamos reformas de antigas unidades, segregação de setores, remanejamento de leitos e construção de hospitais de campanha também, que foram demandas urgentes a serem atendidas por todo mundo. O Covid-19 afetou todos os segmentos do setor de saúde. Alguns efeitos serão temporários, mas outros provavelmente terão consequências profundas a longo prazo, como a reorganização e capacidade dos hospitais.
As características dos sistemas de saúde, os altos níveis de incerteza e as mudanças na tecnologia e nos métodos de tratamento também estão impulsionando a necessidade de maior flexibilidade. A resiliência das instalações e a flexibilidade do planejamento do espaço continuam sendo dois dos desafios mais importantes para o projeto hospitalar. Nessa realidade, entra o conceito de resiliência, e ganhou visibilidade, e Forcellini, que é um dos autores que eu encontrei na revisão bibliográfica, ele define resiliência como a capacidade de adaptação, significando que a resiliência é concebida como a possibilidade de uma resposta eficaz às mudanças decorrentes de um evento. Então, para auxiliar na definição desse conceito, e como nós arquitetos somos muito visuais, eu trouxe esse gráfico que explica de uma maneira interessante esse conceito de resiliência. Ele cruza informações de performance e de tempo. Então, aqui no estado que se denomina como pré-choque, né, a edificação vem funcionando, né, de uma maneira cotidiana, habitual, e nesse ponto ela recebe um choque, que pode ser, no caso, uma pandemia, né, como a gente vivenciou recentemente. Nesse momento do choque, a edificação sofre um declínio na sua performance. E esse ângulo alfa do declínio, quanto mais fechado, mais rápida e brusca é a resposta a esse choque, né? A edificação é menos resiliente, né? Quanto mais aberto o ângulo, mais ela absorve de maneira suave esse choque. Então, há um declínio na performance e depois ele entra em estado de perturbação, que assim, a edificação começa a se preparar para dar uma resposta. Essa resposta, né, resposta ao choque, ela se dá com um incremento na performance, né, e pode acontecer de três maneiras. A edificação ela pode retornar ao seu estado resiliente pós-recuperação, ou seja, o mesmo desempenho anterior. Ela pode ter um desempenho abaixo do anterior, ou o que seria o ideal, né, acima do desempenho anterior, porque muitas vezes a edificação já está funcionando no estado pré-choque de uma maneira precária, né? Às vezes é preciso um choque para se dar conta de necessidades que vinham sendo negligenciadas, né, em função de vários fatores. Então, esse gráfico, ele elucida bastante esses conceitos que, na teoria, né, vários autores tentam definir de várias maneiras, como, por exemplo, na engenharia de materiais, né. Então, esse gráfico aqui foi obtido a partir de um grupo de estudos, né, europeus de saúde pública, né, um estudo recente de 2020 e explica muito bem esse conceito de resiliência, né, associando performance e tempo. O objetivo é que a edificação responda de maneira rápida, né, o mais rápido possível e com uma performance ainda melhor do que a anterior. Com isso, o trabalho ele vai se delineando com a questão de pesquisa, né, que se busca elucidar quais aspectos físicos são capazes de contribuir com a resiliência hospitalar. A partir do problema apresentado e da pergunta de pesquisa formulada, acredita-se que seja possível identificar e mensurar elementos arquitetônicos capazes de influenciar a resiliência do edifício hospitalar. O objetivo geral do trabalho é elaborar um instrumento de avaliação de resiliência em hospitais. Objetivos específicos buscar compreender como a pandemia impactou a edificação hospitalar, verificar as características físicas do hospital avaliado a partir de técnicas de APO, OLFAT e IRB, que eu já vou explicar mais adiante, analisar as estratégias de planejamento hospitalar e as políticas de contingenciamento da Covid-19, bem como o grau de cumprimento das mesmas, e aprofundar-se em estudos de resiliência arquitetônica.
A metodologia de pesquisa será fundamentada a partir de um método indutivo que parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho da coleta de dados. Então, nesse sentido, a pesquisa será calcada em um estudo de caso, considerando que um caso é um fenômeno, um evento escolhido, conceitualizado e analisado empiricamente, como uma manifestação de uma classe mais ampla de fenômenos ou eventos. O caso em questão se trata de um hospital público em Dourados, Mato Grosso do Sul, que é onde eu resido. Esse hospital ele abrigou durante a pandemia 164 leitos e desse total, 54 foram destinados ao atendimento para pacientes com Covid-19, sendo 27 de internação e 27 de UTI. Durante a pandemia, foi o principal hospital de referência ao atendimento da Covid no sul do estado, dentro de uma rede de 33 municípios da região da Grande Dourados, incluindo a população indígena e de fronteira. Nós estamos bem próximos do Paraguai. Em 2 momentos iniciais da pesquisa, foram identificados aspectos de desempenho físico da edificação. Primeiramente, foram aplicadas técnicas de APO, de avaliação pós-ocupação, na nova ala de enfermaria de isolamento respiratório, onde se buscou entender a eficácia da segregação do setor. Posteriormente, foram mapeados e mensurados os setores mais e menos afetados pela pandemia dentro da edificação hospitalar, para identificar a espacialização dos impactos. Com esse mapeamento, é possível elencar os setores prioritários de análise, cujas evidências possam contribuir em maior nível de consistência com a nossa pesquisa. Então, a metodologia vai ser estruturada em estratégias de avaliação pós-ocupação, junto aos funcionários e gestores do hospital, também a técnica de Resilience-Based e de Optimize Flexibility Assessment Tool, que é a nova versão elaborada por Capolongo, composta por 9 parâmetros de avaliação e é subdividida em variáveis que são pontuadas de 0 a 10. Então, a partir da inter-relação dessas 3 ferramentas de avaliação, pretende-se comparar os resultados dos instrumentos aplicados com o resultado do cumprimento do Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus, elaborado pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, será possível estabelecer uma relação entre o nível de resiliência da edificação em questão e o quanto foi possível atingir de contingenciamento durante a pandemia. Então, para exemplificar a metodologia de uma maneira visual também, nós temos a Covid-19 como um contexto que impacta, né, que atribui-se esse choque ao ambiente construído. O ambiente construído, ele obedece a um plano de contingenciamento na sua prestação de serviços, então é uma via de mão dupla, né? O plano define o ambiente também configura o plano. E nesse ambiente nós coletamos as evidências, né? Com as evidências coletadas, partimos para análise e diagnóstico, para assim poder elaborar o nosso instrumento de avaliação de resiliência, que será posteriormente validado com profissionais técnicos da área de arquitetura, engenharia. Então, a pesquisa atualmente está numa fase de revisão bibliográfica, também de aprovação em comitê de ética, para que a gente possa, a partir do ano que vem, coletar essas evidências e construir esse processo de elaboração do instrumento. Aqui nós temos as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Dr. César Imai, ao nosso grupo de pesquisa ARC3 e a todo o pessoal da organização do evento pela oportunidade dessa troca. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Tá, fez até muito menos que o tempo necessário aqui, mas agradecemos ao seu cuidado e ao seu zelo de fazer dentro do horário aqui, tá? Eu não vou fazer perguntas agora, porque eu vou passar direto para o Renan, para ele poder fazer a apresentação dele, tá? E aí depois a gente abre para discussão aqui, depois que ele fizer a apresentação, ok? Obrigado, Silvia.
Renan, você quer começar a apresentar? Sim, vou colocar a tela aqui, professor. Apareceu, né? Tá todo mundo vendo a tela do Renan grande aqui? Ainda não. Acho que ele vai começar a apresentar agora. Não está apresentando ainda? Eu estou visualizando. Não, tá apresentando, mas não tá. Tá. Agora sim, tela cheia. Então tá certo. É porque eu ainda não tinha colocado em tela cheia. Bom, vou começar então. Como dito, né, eu sou o Renan, e a minha pesquisa lá é intitulada Ferramenta de Mapeamento de Conceitos Arquitetônicos em Concursos de Arquitetura. Eu sou orientado pelo professor Rovenir, e a agência de fomento é a CAPES. A minha pesquisa, então, ela trata de 2 ambientes à discussão da disciplina arquitetônica, né? O primeiro referente a conceitos arquitetônicos no processo de projeto, e segundo, análise de concursos de arquitetura. Os concursos de arquitetura, né, entendidos pelo papel histórico de eleger a melhor solução para um problema de projeto dentro de diversas propostas, também como um ambiente favorável à especulação criativa e por serem um espaço democrático de oportunidades tanto para o arquiteto como espaço de trabalho, quanto para a arquitetura por ser um momento de projeto com ambição de inovação e renovação das discussões acerca da disciplina. Contudo, na literatura, algumas coisas são apontadas. Tostrup, por exemplo, ela aponta a dificuldade de alcançar um nível de profundidade na leitura desses slogans verbais, ou seja, na parte textual do memorial descritivo, porque essa parte geralmente é muito vaga. Também é apontado que o processo de avaliação da comissão julgadora é um processo árduo e sempre assombrado pela ideia de uma subjetividade de julgamento. Outros autores também apontam que pesquisas que abordam esse aspecto de concurso de arquitetura, né, a parte da avaliação do concurso, sempre se atém a aspectos muito abrangentes, sem considerar que o processo avaliativo ele ocorre em várias etapas e que tem mais de um critério de avaliação que deve ser considerado quando pesquisado esse aspecto do concurso. Então, dessa maneira, o problema da minha pesquisa é a falta de clareza no entendimento de como se avalia os aspectos conceituais de um projeto em concurso de arquitetura. O objetivo principal, então, é entender a potencialidade e a contribuição de frameworks, que eu vou mostrar mais à frente da apresentação, de leitura de conceito no processo de projeto, na ação de julgamento em concurso de arquitetura, e os objetivos secundários são entender os pontos fortes e fracos de 3 frameworks existentes encontrados na literatura, o desenvolvimento de um framework voltado para o auxílio no julgamento de concurso de arquitetura, e entender pelo ponto de vista da comissão julgadora a utilidade e usabilidade desse tipo de ferramenta. Então, para alcançar esses objetivos, a pesquisa ela foi dividida em 4 ações. A primeira, referente ao entendimento do problema, onde tivemos 2 passos, né? O primeiro, a revisão bibliográfica exploratória em torno desses 2 temas, né? O conceito arquitetônico e concurso de arquitetura. E o segundo passo, discussão com um grupo de especialistas. A segunda ação é referente à investigação do ferramental existente. Então, foi a identificação desse ferramental na literatura, que foram 3 ao todo, levantamento e seleção de amostragem de concursos para fazer a aplicação desse ferramental existente, né, fazer aplicações testes, e a definição de diretrizes para a proposição de um novo ferramental. A ação 3 é referente, então, à proposição desse novo ferramental, e a quarta ação é referente à avaliação desse ferramental proposto. Quanto à revisão bibliográfica, né, como já mencionei algumas características do concurso, por questão de tempo, eu vou restringir um pouquinho, aí eu vou só comentar os autores que ajudaram bastante a embasar esse tópico da pesquisa, foram Dark, Lawson, Brandão, Tauri Nagai, que são 2 autores japoneses, além dos 3 autores que têm os frameworks investigados nessa pesquisa, que são Shi, Eilauti e Plowright. E eu vou apresentar apenas a definição de conceito arquitetônico desses 3 autores. Shi, ele entende que a arquitetura tem 2 níveis de expressão, um verbal e conceitual e um visual representacional, que vai aparecer no seu framework, que é o slide seguinte. Ele entende o conceito arquitetônico, então, como pensamento, ideia ou princípio que define, ou que é chave principal da concepção, que é literalmente o ato de conceber uma ideia. Eilauti, por outro lado, ela entende o conceito como mapa mental ou planta interna, que designa significado, conecta componentes, potencializa a criatividade e guia o processo de criação em direção a um produto de projeto. Enquanto Plowright, que é o terceiro autor que tem um framework investigado nessa pesquisa, ele entende o conceito como uma ideia abstrata usada para ordenar os elementos de um projeto arquitetônico. Então, esse aqui é o primeiro framework investigado, né, o framework de Shi, que foi proposto para análise de projeto em escolas de arquitetura, e como já mencionado, ele entende que a arquitetura tem 2 níveis de expressão, um visual e um representacional, e um verbal e conceitual, que são esses 2 polos aqui no framework dele.
o conceitual, que se manifesta suas características a partir da parte textual e verbal do projeto, enquanto o formal manifesta suas características através do próprio projeto. E uma análise completa de projeto seria feita a partir da união das análises desses dois polos, uma análise formal e uma análise do discurso. Já o framework de Playwright, ele foi proposto para a compreensão do processo criativo de projetos. Ele se divide em 3 momentos. O primeiro referente a explorar uma hipótese, ou seja, a identificação de uma temática que possa desenvolver um conceito central, e talvez até conceitos menores, que guiem o processo criativo de projeto. O segundo momento, né, quanto ao mapeamento de possibilidades dentro do universo da arquitetura, ou seja, identificação de elementos arquitetônicos ou estratégias projetuais que podem ser propostas e organizadas de maneira a reforçar a ideia do conceito central gerada no primeiro momento. E o terceiro momento, que é a implantação e a finalização da proposta projetual. E aí o terceiro framework, o framework de J-Law-T, que foi proposto para abranger todo o processo criativo de um projeto, então é um framework bastante extenso, e ele se divide em 8 passos, em 8 etapas, que são essas aqui na lateral direita. Vai desde a identificação de um problema de projeto, as necessidades básicas do projeto, até a tradução do conceito em aspectos construtivos. Essas 3 fases em amarelo aqui, elas são divididas em outras 8 subcategorias também, então é um framework bastante extenso. Então, para a aplicação desses frameworks, foram elencados 2 concursos a partir de 5 critérios, que eram ser realizados e organizados diretamente pelo IAB ou algum de seus departamentos, que já tivessem sido concluídos, que estivessem catalogados no catálogo de concursos de projetos arquitetônicos, fruto da pesquisa do professor Eduardo Suzuki, que tivessem tido sua entrega em formato digital e que demonstrassem valorização de critérios de julgamento em relação aos aspectos inovativos, criativos e do conceito arquitetônico. Então, os 2 concursos elencados para as aplicações práticas desses 3 frameworks foram um concurso nacional de projetos de arquitetura para a construção do MISPRO, organizado pelo IAB do Rio de Janeiro em 2014, e o concurso público nacional de arquitetura, Casa da Sustentabilidade, Parque Taquaral, em Campinas, organizado pelo IAB de São Paulo em 2015. As aplicações teste, então, elas resultaram em mapas gráficos, como esse daqui, que é referente ao primeiro colocado do concurso MISPRO. Vale ressaltar que as aplicações testes foram realizadas nos 3 primeiros colocados dos 2 concursos, ou seja, 6 projetos, 18 aplicações, né? Aqui, por questão de tempo, eu só vou mostrar rapidinho os mapas gráficos do primeiro colocado do concurso MISPRO. Esse aqui então, o mapa referente à aplicação do framework de J-Law-T, enquanto esse daqui, mais à esquerda, é o mapa gráfico referente à aplicação do framework de Playwright, enquanto esse à direita é a aplicação do framework de Xi, no primeiro colocado também do MISPRO. E aí os resultados parciais da pesquisa foram obtidos a partir da análise teste e a partir da atividade com os especialistas, né, que essas análises estavam realizadas de maneira teórica, sem muito conhecimento de como é, de fato, a realidade do problema de pesquisa, né, ou seja, a atividade da comissão julgadora. Então, para uma aproximação maior, a gente realizou a atividade com especialistas que eram arquitetos com experiência em ser membro de uma comissão julgadora de concurso de arquitetura. Então, os resultados parciais, né, as discussões obtidas a partir das análises testes foi quanto à sobreposição de temas no framework de J-Law-T. O framework de Playwright concentra o maior número de relações quanto à relação e à exploração de conceito central e seus desdobramentos em conceitos derivados, em conceitos menores, e que o framework de J-Law-T, por outro lado, se concentrava o maior número de relações quanto à tradução do conceito em aspectos construtivos. E aí, a partir da atividade com os especialistas, né, alguns apontamentos quanto aos frameworks foram feitos, assim como algumas diretrizes de como pensar o novo ferramental. Eu só trouxe algumas, né, então, a primeira trazida foi quanto ao framework de J-Law-T, que possui muitos pontos de leitura, tornando sua aplicação extensa demais para ser realizada durante o processo avaliativo em concurso de arquitetura. O framework de Xi, ele apresenta termos muito genéricos, podendo dificultar um pouco a avaliação, e pensar, né, 2 diretrizes de como pensar esse novo framework, né, entender o framework como uma ferramenta de auxílio do processo avaliativo e não como um guia, que talvez uma alternativa interessante seria incorporar esses pontos dos frameworks
os documentos normativos de um concurso, ou seja, do edital e do termo referência, porque são os documentos que os membros da comissão julgadora utilizam como parâmetro para exercer essa atividade de julgar. Aqui são as referências utilizadas durante a minha apresentação, e agradecimentos, né, à CAPES pelo recurso da Bolsa, ao grupo de especialistas que participou e contribuiu com a pesquisa, e ao meu orientador, o professor Rovenir. E é isso, gente. Muito obrigado, Renan, também, rigorosamente dentro do horário, né? Tá? Não estava tão nervoso assim, isso, não estava tão nervoso assim, quanto deu a entender que estava, ou conseguiu se controlar bem, parabéns, uma boa apresentação, um trabalho muito interessante. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos que se juntaram a nós, né, as apresentações. Nós temos apenas 2 trabalhos, então nós estamos agora encerrando as apresentações e vamos abrir para as perguntas, para que todos possam tirar dúvidas a respeito das pesquisas de todos, tá? Então, antes de abrir, tá, eu vou rapidamente explicitar um pouco o que cada um fez, né? Algumas pessoas chegaram mais tarde, né? Tá? São 2 trabalhos em 2 grupos de pesquisas diferentes, né? O grupo de pesquisa do Renan é vinculado ao professor Rovenir, que trabalha com uma série de pesquisas na área de teoria e de processo de projeto, né? Então, ele tem também na aplicação da tecnologia sobre diversos aspectos aí para desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de avaliação de projeto. Então, o professor Rovenir tem uma área bastante interessante, infelizmente ele não pode explicar muito, ele não está aqui agora, né, mas ele tem uma área interessante, vocês poderão ver em outras gravações anteriores, que o professor Rovenir já deve ter explicado um pouco o grupo de pesquisa dele, tá? Eu também já expliquei o meu grupo de pesquisa, mas eu vou ressaltar para aqueles que não estavam na apresentação inicial, no início, né, eu tive a sorte e a gentileza da organização de poder participar no primeiro dia, né, na abertura, e agora nesse final aqui, da última apresentação do Diálogos aqui do ano de 2022, tá? O nosso grupo de pesquisa é o ARC3, Arquitetura, Processo e Comunicação, né? E às vezes eu me confundo um pouquinho na sequência dos nomes, tá? Mesmo sendo o criador do grupo, tá? Ele é um grupo feito junto com o professor Maurício Azuma, que é o co-orientador aqui do grupo, né, o coordenador, o vice-coordenador do grupo, tá? Nesse grupo já passaram, inclusive, o professor Rovenir, o professor Sidney, já passaram por esse grupo, né? Atualmente eles têm contato com o grupo, mas não estão atuando tanto aqui, tá? Mas todos já participamos desse grupo, que é basicamente para discutir o processo de arquitetura, né? Processo avaliativo, que seja a avaliação pós-ocupação, ou a avaliação pré-projeto, ou a avaliação de projetos colaborativos, participativos, e também nós temos o método de comunicação entre todos os agentes, todos os stakeholders que participam do processo de desenvolvimento do projeto, né? Então, que seja o usuário final, ou que sejam outros tipos de agentes que participam do processo, o próprio arquiteto, os donos de construtoras, tá? Diversos tipos de projetistas, né? E outras pessoas que interagem nesse processo de tomada de decisão sobre o ambiente construído, o projeto e todas as coisas que interagem. E a Silvia, especificamente, ela faz uma pesquisa muito interessante, no qual ela trabalha, tá, sob essa ótica. Ela entrou, assim como a Letícia acabou de comentar, né, elas entraram aqui bem no quente da pandemia, né, tá, e a Silvia trabalhava no hospital, e com isso ela fazia uma pesquisa na qual ela queria discutir um pouco, tá, essas inquietações sobre, tá, a questão da pandemia e o impacto que a pandemia tinha para ambientes dos mais variados, mas principalmente ambientes de assistência à saúde, né? Então, nesse sentido, tá, ela faz uma pesquisa interessante no momento que ela já fez uma pequena PO, né? Ela relata isso na apresentação dela, tá? E essa PO, ela entende um pouco a questão do espaço, do isolamento respiratório que existe em todos os hospitais, principalmente reforçado na época da pandemia, né? E aí,
esse mapeamento dos setores que a Silvia faz, tá? Ela consegue identificar o quanto que determinados setores necessitam mais de isolamento e quantos determinados setores necessitam menos de isolamento ou têm demandas diferenciadas. Tudo isso, tá, é subsídio para ela iniciar a discussão, que ela está no meio do doutorado dela, né? Iniciar a discussão sobre o seguinte aspecto, tá? O que torna um projeto resiliente? O que torna um projeto, tá, capaz de se adaptar melhor, igual, ou eventualmente um pouco pior, do que tinha antes de uma situação emergencial. A pandemia está acabando, tá? Nós temos clareza de que tudo aquilo que nós passamos foi uma grande experiência para o bem e para o mal, né? E essa experiência ela deve ser utilizada, tá, dentro da academia e dentro da pesquisa científica para que nós possamos nos preparar e preparar os ambientes para que eles possam se adaptar de forma, como a Silvia quer pesquisar, mais resiliente. O quanto que as características ambientais, tá, de um edifício ou de um espaço garantem a capacidade para que ele se adapte a qualquer nova situação. Não necessariamente a Covid, né? Espero que não, tá? Mas eventualmente teremos outras situações emergenciais que acontecerão no futuro, não sabemos quando, tá? E essa busca para entender o que torna o espaço resiliente, não apenas na habitação, existem muitas pesquisas na habitação, mas o espaço resiliente em instituições de saúde é aquilo que a Silvia mais pega na pesquisa do doutorado dela. Tá? O Renan, ele faz uma pesquisa muito interessante no momento em que ele discute, tá, que o projeto de arquitetura possui conceitos, e esses conceitos, tá, eles são muito subjetivos e individuais dos arquitetos per si. No momento em que nós fazemos um concurso de arquitetura, nós tentamos explicitar todas as características, tá, que devem ter no projeto, né? E o Renan busca trazer, tá, uma base teórica que fundamente uma discussão que tenta entender qual é, tá, a profundidade dos conceitos que podem ser aplicados e como podemos identificar, entender, trabalhar e organizar isso tudo dentro de uma sistemática de análise e avaliação. Ou seja, tá, nós podemos, tá, avaliar, tá, entendendo os conceitos, como identificar os conceitos, como que os conceitos podem ser solicitados, tá, pelas próprias ferramentas que fazem o edital do projeto arquitetônico. E todas essas coisas são extremamente interessantes, porque, em geral, tá, tudo aquilo que se faz de projeto, tá, existe sempre aquela caixa preta que o Lawson falava, né? Tá, que, na verdade, você não consegue entender como é que funciona a dinâmica e o fundamento interno dos processos projetuais se nós não tornarmos isso transparente. Tá? Então, a grande contribuição que eu vejo, tá, na pesquisa do Renan é trazer um pouco mais de transparência dentro do concurso, né? Porque o concurso também traz muita subjetividade, tudo que se faz em arquitetura traz muita subjetividade, tá? Mas o quanto que os conceitos arquitetônicos, de fato, tá, são entendidos na hora que se faz os concursos de arquitetura e o quanto são solicitados ou requisitados pelos próprios editais, tá? E essa é a contribuição aqui do Renan com 3 diferentes autores que fazem um framework, uma organização sobre esses conceitos, tá? Pode ser uma ferramenta que auxilie realmente a futuros concursos de arquitetura que possam trazer um pouco dessa organização, tá, para o próprio edital do concurso. Então, essa é, do meu ponto de vista, Renan, uma contribuição interessante da sua pesquisa, tá? A banca deve ter feito outras considerações muito mais aprofundadas do que eu, tá? Mas eu entendo que isso é interessante. Então, eu tenho uma pergunta para o Renan e uma pergunta para a Silvia, e depois eu abro para discussão para outras perguntas, tá? A pergunta para o Renan é o seguinte, tá? O quanto que você conseguiu identificar, tá, nessa análise desses diferentes frameworks, desses diferentes autores, tá? O quanto que, de fato, tá,
a pesquisa teste que você fez, que você avaliou esses 3 projetos, tá? O quanto você conseguiu identificar, tá, com esses frameworks do conceito? O conceito, de fato, era uma coisa importante e muito perceptível no projeto, ou os conceitos se variam muito em relação a questões técnico-funcionais? Ou seja, exatamente o quanto que você percebeu que esse conceito ia para mais uma direção ou para outra direção, o quanto que esses frameworks conseguiram te auxiliar nisso? Ou seja, o conceito ele está vinculado numa pegada mais tecnológica, uma pegada mais programática, uma pegada mais funcional, uma pegada mais sociológica. Qual são os diferentes aspectos conceituais e o quanto que você conseguiu com esses frameworks identificar? Eu respondo agora ou você quer colocar a primeira pergunta? Por favor, por favor. Tá. Então, professor, isso variou um pouquinho pela natureza dos concursos, porque foram 2 concursos que foram bastante diferentes entre si, né? O concurso para a construção do do MISPRO, no Rio de Janeiro, e o segundo concurso, a Casa da Sustentabilidade, que tinha um propósito educativo, né? De construir uma casa sustentável, em formato quase que de museu, assim, expositivo das próprias tecnologias dentro dessa casa sustentável, dentro de um parque em Campinas. Então, aqui a gente já conseguiu notar uma diferença em como o conceito se manifestava dentro desses 2 projetos, né, entre esses 2 concursos, e obviamente também diferentemente dentro dos 3 projetos analisados de cada concurso, né. No MISPRO, contudo, ficou um pouco mais voltado ao programa do museu e as relações do museu com o seu entorno, ou seja, da inserção do museu. Então, os conceitos eles estavam um pouco mais ligados a isso, enquanto no caso da sustentabilidade, eles eram um pouco mais relacionados às tecnologias e à sustentabilidade também. E isso foi interessante porque eles uniram, apesar de parecer um pouco óbvio, né, tecnologia e sustentabilidade, mas eles trouxeram aspectos lúdicos da sustentabilidade relacionados com conceitos tecnológicos. Mas, no final, o que a gente estava propondo não era tanto em si a avaliação desses conceitos, mas a aplicação dessas ferramentas, né? E, como eu disse, elas foram pensadas e propostas para outras situações. Uma para a escola de arquitetura, outra para entender o processo criativo, e o outro para abranger todo o processo de criação de um projeto, né? Então, desde das suas etapas mais iniciais até a tradução do conceito em aspectos construtivos, né? Para ver como que elas seriam se utilizadas para avaliar projetos em concurso de arquitetura. Mas, apesar de ter alguns pontos fortes e fracos, né, que são discutidos, elas se mostraram bastante satisfatórias quando colocados nessa outra situação, nessa outra posição, para entender e avaliar os conceitos. Muito bem, obrigado, Renan. Eu vou fazer uma pergunta rápida para a Silvia. Silvia, essa pesquisa sua, já que você faz há praticamente 2 anos, né? Tá? Ou um pouquinho, quase 2 anos, né? 1 ano e meio, um pouquinho mais. Tá? Ela fez uma série de levantamentos de APO, tá? E eu queria discutir com você um pouquinho esses levantamentos, para que você pudesse comentar um pouco, né? Tá? Você tem vários levantamentos em que você consegue entender o isolamento como um item importante, né, dentro de uma pandemia e de uma situação de emergência que precisa de isolamento num setor respiratório, tá? Mas eu queria perguntar para você uma outra questão, que são o mapeamento dos setores. Quando nós temos um hospital extremamente complexo, com vários setores, tá? E esses setores têm que ter uma interface, eles se cruzam, eles têm que ter circulações, eles têm que ter acesso de um para o outro, mesmo setores mais banais ou não tão banais quanto a cozinha que prepara as refeições, a lavanderia que trata e lava e esteriliza e que faz uma série de procedimentos, quais sejam aqueles mais básicos das peças de roupa, de cama, enfim, tá? Ou aqueles que trazem esterilização e, enfim, tá? Tem uma série de procedimentos bastante, digamos assim, mais complexos, né? Tá? Então, eu queria entender para você esse mapeamento dos setores, tá? Como que você entende que ele tem que mudar ou não, tá? Depois de uma situação emergencial? Ou seja,
o quanto que você consegue, de fato, tá, ajustar setores que têm demandas técnicas, como esses casos que eu citei para você, desde a lavanderia, desde a terceirização, desde da preparação de alimentos, né? Como que isso ainda permanece, tá? Ou seja, o quanto você bloqueia, o que você bloqueia, como é que você resolve situações emergenciais que podem acontecer, como no nosso caso, de durar 1 ano, 2 anos, eu sei lá quanto, tá? Essa sua experiência que ainda não está finalizada, o que você percebe disso? Pergunta interessante. Essa questão do cruzamento de fluxos é um tema já recorrente na arquitetura hospitalar, e numa pandemia isso ficou muito evidente, né? Como o professor comentou, às vezes um setor que não é tão protagonista, né, no cotidiano, acaba tendo um entrelaçamento com esses fluxos, né, que surgem. Por exemplo, um dos principais fluxos é entre a UTI e a enfermaria. Então, o paciente que está com Covid na UTI, tem alta e vai se recuperar na enfermaria, esse trânsito, né, passa por outros setores. E também a questão dos funcionários. Isso é uma coisa que na APO do isolamento respiratório apareceu de maneira bem contundente, porque os funcionários dedicados aos pacientes infecto-contagiosos, eles recebem, por exemplo, adicional de insalubridade, né? Eles recebem mais do que os funcionários que atendem outros pacientes. E existia um cruzamento constante nos ambientes de apoio de funcionários exclusivos infecto-contagiosos e os outros que estavam atendendo maternidade, outros tipos de pacientes. E aí um que estava super contaminado dividia a mesma copa, mesmo DML com outros, né? Então, isso me fez perceber também que vai além da questão física, vai para a gestão, vai para a questão de pagamento, pode dar processo trabalhista, inclusive, né? Então, os ambientes de apoio divididos entre funcionários, o fluxo de paciente entre UTI, também tem o fluxo do óbito, né? Chega o carro da funerária e está aquilo muito exposto, o fluxo que vem da ambulância com o paciente a ser internado. Então, tem muito cruzamento e entrelaçamento que, numa situação de pandemia, onde ocorrem mais óbitos, mais internações, isso se acentuou bastante. Então, a gente percebe que há necessidade de um maior cuidado nessa segregação, nessa setorização, para que essa exposição seja reduzida, para que a qualidade de trabalho dos funcionários também seja garantida, inclusive menor exposição deles a essa infecção. Então, são desdobramentos bem interessantes na pesquisa, né? Que numa situação cotidiana já se fazem necessários e a pandemia só evidenciou, né? Só acentuou essa problemática. Ok, obrigado, Silvia. Eu vou abrir, então, para perguntas, tá? A Aline já levantou a mão. Aline, fique à vontade. Oi, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para a Silvia, porque eu acabei de vir de uma sessão que houve apresentação de 2 pesquisas de IC da professora Beatriz, e elas estão discutindo os impactos da Covid no setor imobiliário, né? E um dos aspectos que foi abordado lá foi o que a pandemia adiantou, que já era uma demanda que existia, e aí isso ficou mais latente, e o que ficou depois. Eu não sei se, assim, essa coisa antes e depois, porque você tem um recorte temporal, né, se tá dentro do que você está analisando, mas eu fiquei com essa curiosidade, assim, se você tem essa percepção de que a pandemia, ela adiantou algumas coisas e o que ficou disso, porque eu estava pensando, por exemplo, quando a gente vai nos comércios ou restaurantes, o que ficou, por exemplo, foi a presença de álcool gel, né? E como foi isso nas instituições de saúde? Obrigada pela pergunta, Aline. Realmente existe essa questão, né? Que de repente o que se fazia antes da pandemia já não era
a melhor performance, né? Já estava se fazendo de maneira improvisada, ainda mais em hospital público, onde a gente sabe que existe toda uma questão, né, de carência de recurso, né, dependência de incentivo do governo federal, né, toda essa questão contextual que é histórica. E numa situação de pandemia, tem que se emergencialmente adaptar à situação. Alguns serviços foram paralisados, né? Então, cirurgias eletivas foi 100% paralisada, só se fazia cirurgia realmente emergencial. O centro cirúrgico também era muito utilizado para atender paciente COVID, porque depois de um tempo de intubação, se não me engano, são 15 dias, já tem que fazer a traqueostomia, e partos também COVID, esse tipo de coisa. Então, mudou bastante a rotina, né? No mapeamento que nós realizamos, foram identificadas 3 classificações de setores: os mais afetados, os menos afetados e os não afetados. E pouquíssimos setores foram não afetados, né? Isso modificou bastante. Com o declínio da pandemia, foram se retomando esses serviços paralisados, né? Até porque o hospital que eu avalio, ele é um hospital de ensino também, né? O ensino foi bastante prejudicado nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que agora tem se praticamente recuperado a situação anterior, né? Como você comentou, no comércio só ficou o álcool em gel, né? No hospital também, né? Tem um outro hospital que eu atendo aqui em Dourados que ele já decretou que não precisa mais de máscara. Tá todo mundo entrando e saindo do hospital sem nem usar máscara aqui em Dourados. É um hospital privado. Então, não sei se a gente aprendeu tanto assim, né? Não sei se, inclusive, a nossa arquitetura, se ela vai estar numa performance melhor do que a anterior ou se vai se retomar aquele desempenho, né, mais ou menos. A nossa luta na pesquisa é que esse instrumento possa auxiliar, né, para que a edificação possa ter um desempenho mais eficaz, ainda que com os recursos escassos, ainda que com essas dificuldades, mas que a gente aprenda a trabalhar melhor esses espaços e que, né, o produto final, que o paciente seja melhor atendido, as equipes com espaços melhores. No gráfico que eu apresentei, assim, o ideal é que a gente tenha um tempo de resposta o mais curto possível e um desempenho igual ou superior ao anterior, né? Mas, para ser sincera, assim, do que eu tenho visto na vivência cotidiana, está praticamente voltando ao que era antes, Aline. Obrigado, Silvia. Obrigado pela pergunta, Aline. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a pesquisa do Renan ou da Silvia? Acho que só queria complementar isso que a Silvia disse, respondeu agora. Apesar do que a gente tem visto ser os resquícios do que sobraram, né? Acho que o nosso aprendizado foi muito grande, assim, porque a gente teve que ir aprendendo fazendo, né? E acho que muito disso auxilia também, essa tua ferramenta é uma forma de auxiliar aquilo que ainda vai vir. Então, pode ser que não tenha uma nova Covid-19, Deus nos ouça que não tenha, mas muito disso tem sido feito com mudanças climáticas, com desastres naturais. Então, as cidades têm buscado muito disso, né? Enquanto na arquitetura a gente não vê tanto esse reflexo, e acho que a tua pesquisa inova nesse sentido de trazer essa discussão. Então, acho que é normal voltar ao normal, e depois, mas entendendo que existe uma maneira de superar isso de alguma forma, e acho que esse instrumento pode auxiliar nessa questão. Então, acho que é super importante, e deixo aí os parabéns para as 2 pesquisas, acho que do Renan também, né? A gente, como estudante de arquitetura e até como professor, às vezes acaba deixando o conceito sempre para a última hora, e a gente vê que os alunos acabam fazendo isso também. Enquanto, na verdade, ele deveria ser ali o gerador primário das decisões, e a gente sempre tem que voltar àquilo, refazer as nossas autoavaliações como autores desse processo. Então, também é muito relevante para a gente, principalmente na área acadêmica, acho,
também como fruto não só dos concursos, mas para a gente poder auxiliar os próprios alunos nesse processo, né? E nós como projetistas também. Então, deixo meus parabéns aí às duas pesquisas, já que tem uma relevância gigante aí para a nossa área. Obrigada, Letícia. Eu queria só fazer um parênteses também, com relação à questão da resiliência, ser importante não só em momentos de choque, né, como uma pandemia, mas ela é importante como um todo, porque principalmente uma educação de saúde, ela sempre demanda reforma, né? Muda um equipamento, muda um tratamento, o ambiente tem que se adaptar. Então, acho que a pesquisa ela se justifica para além da pandemia, né? Para uma necessidade constante de adaptação dos espaços. Obrigado, pessoal. Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu agradeço tremendamente ao Renan, tá? Rubio Koga e a Silvia de Toledo Gomes, tá? Pela apresentação que fizeram, tá? Nós do programa ficamos muito felizes em podermos ver todos esses trabalhos e essas pesquisas, né? Infelizmente não pudemos participar de todas as apresentações, porque temos aula, enfim, né? Mas agradeço muito a todos que estão aqui agora, que participaram, os que tiverem curiosidade e chegaram um pouquinho atrasado, tá? A Letícia já comentou que essas gravações serão colocadas lá em alguma rede social, né? Para que a gente possa, no YouTube, enfim, que seja, para que a gente possa ter acesso a isso, tá? Então, quem tiver curiosidade, tiver mais interesse, pode entrar em contato também com a Silvia e com o Renan diretamente, né? Que eles estão disponíveis a explicarem isso, tá? A todos a vocês que estão aqui, que têm interesse no programa, estamos aqui abertos a atrair vocês e abraçar vocês aqui para que participem do nosso programa. É um programa muito interessante e muito bom, né? Com um ambiente de trabalho muito, do meu ponto de vista, diferente até de muitos programas que tem aí pelo Brasil, né? Então, a gente tem uma pegada de tentarmos, tá, abraçar os grupos aqui e todos trabalharmos conjuntamente, tá? Eu gostaria de convidar a todos, tá, para que participem do encerramento do Diálogos hoje, tá? Hoje, às 19h, tá? Nós temos um link, isso já está divulgado, espero que vocês tenham acesso a isso, tranquilamente, né? Acho que com certeza tem, tá? Que a professora doutora Rita de Cássia Lucena Veloso, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai fazer uma apresentação sobre os horizontes para a pesquisa em arquitetura e urbanismo, as temporalidades da experiência urbana brasileira, tá? Então, ela vai discutir muito o que é a pesquisa hoje no contexto atual na área de arquitetura e urbanismo. Então, para vocês que querem fazer mestrado, para vocês que já fazem mestrado, para vocês que já fazem doutorado, tá? Eu recomendo muito que participem, que assistam isso, tá? E que também divulguem com os colegas nesses próximos 30 minutos aí, tá? Para que venham participar e que venham assistir, e quem sabe a gente consiga contribuir um pouco mais ainda para quem tem essa sede de pesquisar, tá? A pesquisa brasileira, ela deve ser valorizada nesses tempos tão sombrios quanto nós temos agora, tá? Vocês são pessoas de luz, tá? No momento que querem fazer mestrado e doutorado, tá? E a gente agradece muito que ainda tenham esperança de que as coisas podem ser melhores. Então, a gente agradece muito, a gente sabe a dificuldade, o nosso programa tem pouquíssimas bolsas, tá? Os alunos são heróicos aqui para conseguirem participar de pesquisa, tá? Espero que vocês sejam picados pelo mosquitinho da curiosidade, tá? E essa mosquito da curiosidade, ele faz com que você continue querendo fazer pesquisa o resto da sua vida. Se vocês não fizerem na área acadêmica, vão fazer pesquisa sempre na área individual de vocês, isso vai ser muito bom para o engrandecimento pessoal, tá? Mas queremos que vocês virem acadêmicos, que vocês deem aula, que vocês sejam professores, que vocês ajudem aqui a melhorar a sociedade aqui como um todo. Obrigado, pessoal, tá? Não esqueçam, tá? 19h, a professora Rita. Letícia, você quer comentar alguma coisa em relação à organização? Não, só queria agradecer novamente aos participantes que estão aí citando as discussões, as pessoas que estão apresentando, você que moderou a sessão, coordenou a sessão para a gente só tem a agradecer em nome da organização. Muito obrigada. Pessoal, um abraço a todos aí, tá? Obrigado pelas apresentações. Até já aí na apresentação. Até daqui a pouco aí, nas 19h. Tá? Tchau, tchau.